Olá, alunos! Bem-vindos, né, à aula de saúde coletiva. Bom, na aula passada, vocês viram o que aconteceu, né, na história da saúde coletiva, até chegar à Constituição de 1988, que tem um marco muito importante na saúde pública. Então, um marco que vai trazer a construção do SUS, tá, gente? A criação do nosso SUS, como vocês podem acompanhar na apostila. Mas para esse SUS ser criado, a gente precisa de uma lei, concorda? A gente precisa de algo que vai colocar em prática tudo que eu vou desejar e o que está na Constituição, para que o Estado, o município e a União realizem para as pessoas, tá? Para os usuários. Aí agora é a aula 3, que fala Leis Orgânicas de Saúde. Nós vamos começar pela Lei 8080. A Lei 8080 é a lei que vai nos direcionar as atividades da saúde pública. A aula da Lei 8080 vai ser dividida em 2 ou 3 aulas, então hoje é a primeira parte, na próxima aula é a segunda, ok? Porque é uma lei muito grande, então eu não posso enchê-los de informações em um somente dia, tá? Então, quando a gente fala em Lei 8080, de 19 de nove de 1990, a gente tem que dizer o quê? Pensar nos seus principais pontos, né? Nas suas principais características. Ela identifica determinantes de saúde, ela formula política, tem uma assistência integral e de prevenção, tem assistência de vigilância, tem participação no saneamento básico, né? E principal, vai trabalhar com os princípios e diretrizes do SUS, que serão universalidade, equidade, integralidade, controle social, preservação da autonomia, direito à informação, participação da comunidade, descentralização, conjugação de recursos. Então, nós vamos estudar sobre tudo isso agora no decorrer da Lei 8080. Não assustem com esse tanto de informação que eu já estou trazendo aqui nesse momento, mas a gente vai destrinchar essa lei. Eu vou pontuar para vocês os artigos que são mais importantes, tá? Não temos que saber de cor todos, mas os mais importantes a gente tem que ter um conhecimento, tá? Então, é uma lei que é constituída pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta, e das fundações mantidas pelo poder público, ok? Então, eu fiz um esquema aqui para facilitar a nossa aula, tá? Eu vou dar aula hoje que vai desse slide 82 até o slide 6, tá, gente? Slide 6. Deixa eu ver aqui, até o slide 93. Então, hoje nós vamos ver 6 artigos da Lei 8080. Os outros na próxima aula, tá? Então, para ficar mais fácil o entendimento, eu fiz esse esqueminha aqui sobre a Lei 8080, para vocês entenderem o que eu vou pontuar de ser mais importante, tá? Então, quando nós falamos de Lei 8080, é uma lei que vai dispor sobre as condições para promoção, proteção e recuperação à saúde. Prestem atenção que eu coloquei até de vermelho essa informação. A organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e vai dar outras providências. Então, quando a gente fala em Lei 8080, é a lei que institui o SUS, tá, gente? O Sistema Único de Saúde, constituído pelo conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas, federal, estadual, municipal. Eu acabei de falar isso com vocês, né? Esse resuminho, o que é essa Lei 8080. Então, quando a gente abre essa lei, nós temos o artigo 1 da Lei 8080, que ele traz uma informação muito importante, que essa lei vai regular em todo o território nacional, ou seja, em todo lugar do Brasil, tem que utilizar essa lei, tá, gente?
As ações de serviço de saúde que vão ser executadas isoladas ou conjuntamente, tá? Individual ou coletivo, em caráter permanente ou eventual, por pessoas naturais ou jurídicas de direito público ou privado. Então, o artigo 1º, ele traz que essa lei tem que ser realizada no país inteiro. Então, é importantíssimo a gente ter essa informação. Já o artigo 2º da Lei 8080, ele vai trazer uma informação para a gente muito interessante, falando que a saúde é um direito fundamental do ser humano. Prestem atenção. Quando a gente traz, é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado promover as condições indispensáveis para o seu pleno exercício. Gente, qual artigo da Constituição Federal que fala isso? O artigo 196. Então, a Lei 8080, ela reformula aqueles artigos lá atrás, que nós estudamos na aula passada, em lei, para que todos possam colocar em prática, tá? Então, o artigo 2º, no seu primeiro parágrafo, traz: o dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais, com o objetivo de reduzir doença e agravo às pessoas, ok? Tendo acesso universal e igualitário para promoção, proteção e recuperação. Então, a partir de agora, anotem aí: promoção, proteção e recuperação, com a Lei 8080. Toda vez que vocês ouvirem essas 3 palavrinhas, estamos referindo à Lei 8080. Quando eu trago aqui na Lei 8080 2 conceitos, né? Então, acesso universal. O que seria esse acesso universal? Alguém sabe? Alguém está pensando? Ou ninguém sabe? Então, o acesso universal, nós vamos pensar que o indivíduo, né, aqui dentro do território brasileiro, ele tem o acesso a tudo dentro do país, gente. Então, isso é o nosso acesso universal, é eu ter todo atendimento aonde eu for aqui. Então, o acesso universal à saúde é entendido como a ausência de barreiras socioculturais, organizacionais, econômicas, geográficas e relacionadas ao gênero no que tange aos cuidados de saúde. Então, a cobertura universal de saúde, gente, é a gente ter o nosso sistema de saúde compatível para atender todos os indivíduos pertencentes ao nosso país. Entenderam o que é o acesso universal? E acesso igualitário quer dizer que a pessoa que tem um atendimento no sul do país tem que ser igual de quem está tendo atendimento no norte do país, ok? O segundo parágrafo traz sobre o dever do Estado não exclui das pessoas, da família, das empresas e da sociedade. O que é isso? Não quer dizer que o Estado vai cuidar da minha saúde, que eu vou deixar de lado, que eu vou deixar de me cuidar, tá? Que eu vou deixar de participar de ações, que eu, enquanto família, vou deixar de lado de cuidar de um parente, né? Uma pessoa próxima, alguém que more comigo. Então, isso que traz no parágrafo 2º da Lei 8080. Nós temos o artigo 3º da lei, que é o artigo que eu, Paulo, acho mais importante, porque ele fala os fatores determinantes e condicionantes de saúde. O que é isso? O que determina e condiciona a pessoa a ser saudável, a ter saúde. Uma pergunta: você tem moradia de qualidade? Você tem ônibus, né, transporte público, transporte coletivo público de qualidade? Você tem acesso à alimentação de qualidade? Você tem acesso a lazer de qualidade? A cultura de qualidade? Se você não tem nenhum desses, ou um desses você não tem, quer dizer que você não tem saúde. Você tem educação pública de qualidade? Então vamos refletir. Esse artigo 3º diz que para eu me considerar uma pessoa saudável, para eu ter saúde, eu preciso de fatores determinantes e condicionantes básicos, né? Então, o poder público tem
que ofertar isso para mim como saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acessos de bens e serviços essenciais. E também diz respeito à saúde, às ações que, por força do disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade condições de bem-estar físico, mental e social. Então, para eu ter aquele bem-estar físico, psíquico e social, que é o conceito de saúde, eu preciso ter os fatores determinantes e condicionantes de saúde. É o que traz na nossa Lei 8080. Aí vou fazer uma pergunta. Vocês viram que a gente tem aquelas academias da cidade? Essas academias foram implementadas por causa disso aqui, ó. Em 2013 teve uma reformulação nesse artigo 3º que implementou a atividade física como obrigatória, por isso que eles colocaram, tá? Agora nós vamos falar um pouco do artigo 4º, que é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, direta e indireta, mantidas pelo poder público, que vai constituir o SUS. Então, está dizendo que a iniciativa privada pode participar de atividades do SUS de forma complementar. Qual é o artigo da Constituição Federal que traz essa informação? O artigo 199. Então, quando município, tá, gente? Um exemplo, eu sou um município. Eu não consigo ofertar nada desses fatores determinantes e condicionantes de saúde. Eu não consigo garantir a saúde, né, correta para minha população, como algum exame mais complexo ou alguma cirurgia. Eu posso, né, por meio de licitação, ter a iniciativa privada participando ativamente. Então, eu, enquanto município, faço, né, uma parceria em tabela SUS com a clínica de raio-x e todos os meus usuários que estão lá na fila de raio-x há muito tempo, há meses, vão ser direcionados para essa clínica. Então, quem aí nunca fez um exame com pedido do SUS em uma clínica particular? É isso que está dizendo o artigo 4º, tá? Porque eu, enquanto município, não posso deixar de assistir a minha população em nada, enquanto Estado, enquanto federação, porque a saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis para manter a saúde, ok? Nós temos o artigo 5º da Lei 8080, que fala dos objetivos do SUS. Esse artigo 5º gente, o artigo 200 da Constituição Federal. Então, estão vendo que reformularam a Constituição para trazer em forma de lei? Então, quais são os objetivos do SUS? Identificação e divulgação do fator determinante condicionante, formar política de saúde destinada a promover no campo social e econômica, assistência às pessoas por intermédio de ações de promoção, proteção e recuperação à saúde. Então, o artigo 5º, gente, da Lei 8080, traz os objetivos, que nada mais é o que vai garantir a promoção, proteção e recuperação do indivíduo, tá? Isso é importante a gente saber que eu tenho uma lei que traz isso e que eu tenho que cobrar dos governantes, né, que eles executem essa lei. E nós temos o artigo 6º, que eu também acho muito importante, que estão incluídas ainda no campo de atuação do SUS. A execução de vigilância sanitária, vigilância epidemiológica, saúde do trabalhador, assistência terapêutica integral e farmacêutica. Por isso que a gente tem alguns medicamentos, né, que eu pego gratuito ali no Sistema Único de Saúde. As ações de vigilância sanitária e epidemiológica. Ai, gente, eu saí aqui. Nós vamos discutir na próxima aula. Por quê? Eu vou destrinchar esse artigo 6º com vocês, para vocês entenderem a diferença de uma vigilância à outra, o que é que faz a saúde do trabalhador. E o artigo 6º ainda fala sobre participação na formação, né, na formulação de políticas de saneamento básico,
ordenar a formação de recursos humanos na saúde. Então, todo o meu recurso humano profissional vem desse artigo, né? A capacitação deles, a atualização, a colaboração na proteção do meio ambiente. Então, eu tenho que saber onde eu descarto, né, os meus resíduos, controlar e fiscalizar todo serviço, produto e substância que tem interesse à saúde. Então, o SUS, ele vai fiscalizar tudo que a gente consome, tá, gente? Então, tem que fiscalizar, inspecionar os alimentos e bebidas para consumo humano, participar no controle e na fiscalização da produção, transporte, utilização de substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos, formular e executar política de sangue e seus derivados. Então, os bancos de doação de sangue é tudo do SUS. Vem tudo falando na Lei 8080, que é a obrigação do SUS, dispor isso para a população, tá, gente? Então, vocês precisam entender que a Lei 8080 ela é importantíssima para a manutenção dos atendimentos de saúde pública, dos atendimentos que a gente tem no centro de saúde, nas UPAs, nos hospitais federais, nos hospitais municipais, tá? E nos hospitais estaduais. Então, nós precisamos entender, nesse primeiro momento da aula, esses 6 artigos para a gente dar sequência nos outros artigos dessa lei. Sugestão, a minha sugestão sempre é que vocês façam um mapa mental com o que é principal, o que vocês acharem importante, com o que está na apostila, com o que eu falo em aula, para começar a clarear a mente de vocês, ok? Um abraço, encontramos no nosso grupo e eu estou aqui disponível para as dúvidas.